Amados geminianos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem tranquilos. Estou chegando, né? Aniversário de vocês, mais junho. Então, muitas felicidades, tudo de bom para vocês. Tudo de maravilhoso. Urano está no signo de vocês. Então, ó, muitas mudanças, muitas revoluções. Que dê tudo certo, né? Tudo para melhor, lógico. Vênus também, né? Enfim, fica um tempinho ali. Mas é isso, tudo em paz. Queridos, para quem está procurando consultas e estilos de atendimento aqui na descrição do vídeo deste canal, sem mais delongas, vamos ver o que temos para vocês para esses próximos 2 meses. Vamos lá. Gêmeos. Vamos lá. Começamos com 7 de Pentacles. Imperador e a força. Por que eu fiz essa carta? Porque talvez aí alguns problemas com autoridades, tá? Então vocês podem sentir que alguém não vai muito com a cara de vocês. Essa é a primeira vibe que eu pego aqui. A vontade é bater de frente, né? E aí ainda tem a carta de Ares aqui, que é uma energia, ó, pião, pião, pião. Mas assim, eu sinto que vocês estão segurando a onda, né? Ou alguém pode estar chegando, orientando vocês para segurar a onda, porque às vezes é um chefe, é uma figura que vocês têm uma certa dependência. Ou, se não for isso, é um lance de, cara, não vale a pena, mas gostaria, né? Não vou mentir. Eu acho que é mais a primeira leitura, tá? Tipo assim, eu tô segurando a onda porque eu tenho que segurar. Eu tenho que segurar a marimba. Mas a vontade realmente é muito grande. Então, sete de paus é a carta de conflito, de alguns bloqueios. Imperador é a carta de autoridade, é de ego. E aí a carta da força também é a carta de ego. Então tem muito ego junto, sabe? Então eu vejo uma impaciência. E pode ser também, às vezes vocês estão aprendendo a dominar a própria personalidade. Não sei se é personalidade, porque eu não acho que Gêmeos é assim, mas vocês podem estar aprendendo a dominar o lado mais impulsivo também, o lado mais com mau humor, sabe? Então eu tô numa fase meio com mau humor, de saco cheio. Então às vezes a minha vontade é dar uma estourada, mas eu tô segurando mais. Eu tô aprendendo a lidar com isso, né? Então você pode estar conseguindo ter esse melhor domínio. Então, ok, vou tirar outras cartas para ver se vocês estão tendo êxito. 8 de copas, a morte, e 3 de espadas, 6 de espadas, caracas, 5 de ouros, a estrela, graças a Deus, para melhorar, mas saiu um 5 de copas. O eremita. Galera, eu acho que esse período pode ser um período de cortes mesmo, tá? Um período de não aguento não, não aguento mais. Fiz o que eu pude, mas a realidade é que no final das contas eu soltei os cachorros, tá? Então, assim, tem muita carta de término, tem muita carta de afastamento, tem muita carta de decepção, sabe? Assim, tem estrela para dar uma salvação nesse jogo aqui, mas é uma salvação que você sabe que vai demorar para chegar. Porque primeiro você vai ter que lidar com o luto, você vai ter que lidar com uma dor, sabe? Então, assim, 8 de copas. Carta de virar as costas, deixar uma situação para trás. A morte. Carta de encerramento, finalização, perda. 3 de espadas. Carta de coração partido, de dor. 6 de espadas. Carta de afastamento. 5 de ouros, é aquela dor do abandono, a escassez. A estrela, tipo, eu sei que vai ficar tudo bem, mas eu ainda tô lidando com esse processo de dor, né? Então, assim, talvez eu tô tentando até me aproximar mais da minha espiritualidade para ela me socorrer, porque eu sinto aqui que alguns de vocês vão ficar muito tristes. Eu torço para que não, de verdade, de coração. Mas é aquela coisa, só o tempo cura. Aí, os geminianos lá. Só o tempo cura, né? E aí, enfim, 5 de copas, que é a carta de dor, de passado, apego ao passado, de ficar remoendo lá as situações. E o eremita, que é uma carta novamente de afastamento, mas é uma carta de amadurecimento também.
Então, o que que eu posso dizer? Porque eu acho que esse jogo, a gente terminaria aqui a interpretação, tá? Mas assim, o que que eu posso dizer para vocês? É cuidado, realmente, porque talvez o motivo disso acontecer, tá? E aí eu vou tentar abrir alguns cenários que eu consigo enxergar pelas primeiras cartas. Ou alguns de vocês aguentaram demais, tomaram porrada demais, e aí chegou um momento que você explodiu, realmente. E na hora que você explodiu, tudo explodiu junto, sabe? E é bem Urano, né? Urano entrando no signo de vocês. E o que que acontece? Você acabou magoando as pessoas à sua volta. Mesmo você tendo razão, mesmo você estando certo, você afastou todo mundo. Então você pode ter afastado tanto quem era para afastar, mas também pessoas boas, sabe? E aí, ou seja, você ficou sozinho, você acabou ficando sozinho no final das contas. Então, ou você aguentou demais, ou você simplesmente foi aquela pessoa mais impulsiva, que foi naquela onda de bateu, levou, sabe? Eu nem pensei demais. Bateu, levou, bateu, levou. E aí foi para esse processo, que também gerou o mesmo resultado. Então, assim, o que eu posso te dizer? Nenhuma coisa nem outra, entendeu? Nenhuma coisa nem outra, porque isso pode te prejudicar de qualquer maneira. Entende? Então, assim, se você tem um problema, eu acho que a melhor forma é você sentar e resolver. Desde que você tá com a cabeça no lugar, você tá equilibrado, você tá conseguindo argumentar. Se não tá, esfria a cabeça e depois você volta. Tô conseguindo? Resolve na hora. Não tô? Espera, depois você volta. Entendeu? Mas não deixa passar muito tempo. Senão você vai ficar acumulando aqui. Inclusive, eu vejo alguns casos aqui, situações de mágoa e tal, atingindo o físico de vocês. Então eu vejo até alguns com problema no coração, ansiedade, tendo crise de ansiedade, falta de ar, asma, sabe? Algumas crises rolando físicas também, certo? Então entende como pegou todo esse processo? Enfim. Agora, realmente, se não for você que participou de uma situação assim, eu acho que você pode viver um período difícil, tá? Alguns geminianos podem viver um período difícil. Então, passarem por algumas perdas. Poxa, perdi um trabalho, perdi um ente querido, perdi um relacionamento. E aí você vai ficar numa fase de luto, onde eu vejo que você pode se esforçar, sim, para superar, tipo, para seguir em frente. Você pode até ter alguns pequenos picos de querer, sabe, vamos lá. E aí pode ser até essas primeiras cartas que saíram, de tentar te trazer uma força, de tentar te trazer uma iniciativa, de tentar te trazer para o controle da tua vida, só que ainda você está muito fragilizado, entendeu? Me veio uma outra coisa que, não sendo vocês, pode ser vocês acompanhando um processo de alguém que esteja assim, ou que esteja passando por um luto, sei lá, passou por alguma perda e tal, e a tua vontade é reavivar essa pessoa, é fazer ela levantar, fazer ela viver. Então, às vezes, você tá querendo viver por ela, sabe? Tipo, eu tô querendo ser a força dela, e aí eu tô fazendo todo esse estímulo para conseguir isso. Só que você pode se frustrar bastante. Inclusive, essa pessoa pode acabar se afastando mais ainda, porque ela não está conseguindo corresponder e ela se sente duplamente frustrada. Por quê? Ela não consegue resolver o problema e ela também não. Ela vê que você está tentando ajudar e você não está conseguindo. E ela também não está. Entende? É uma frustração múltipla aqui, basicamente, tá? Então, cuidado para vocês não se envolverem em situações que não são de vocês. Eu entendo que você queira ajudar, mas vai mais prejudicar do que ajudar. Você pode estar ali como suporte em momentos pontuais e específicos, mas se você tentar, tipo, reavivar alguém, você pode acabar se prejudicando sim, porque eu vejo você começando a sentir essa tristeza. Então você estava mais fortalecido, lembra? Aí depois você começa a se sentir mais frágil, porque você se culpa, tá? Eu vou falar um ponto aqui que é muito sensível. Muito sensível. Eu sei que o YouTube até nem deixa a gente falar sobre isso aqui. Mas nem vou falar essa palavra em voz alta, tá? Então espero que vocês entendam a leitura labial. Se vocês não entenderem, eu tento, sei lá, colocar em caracteres nos comentários. Mas tem algumas pessoas com tendência de seja a própria pessoa quanto pessoas próximas. Então, assim, em alguns casos, se forem pessoas próximas aqui, às vezes a pessoa pode acabar cometendo. E aí você pode se sentir mega responsabilizado.
mega culpado. Por que, que eu não percebi? Por que, que eu não evitei? Por que, que eu não estava lá? Sabe? E não é sua culpa, sabe? Então, cuidado com esses processos. Então, esse é um assunto bem delicado, mas vai dar tudo certo. A gente vai orar aqui para que não tenha nada a ver, tá? Mas vamos lá, eu tenho que fazer a leitura de vários cenários possíveis que as cartas mostram, tá? Ok. Para outros, me veio uma outra situação. Me veio uma outra situação, mas eu esqueci. Esqueci. Então, vamos fechar. Eu, sinceramente, achei esse jogo bem ruim. Mas vamos torcer, gente. Vamos torcer. Continuem firmes na oração de vocês, na espiritualidade de vocês, no que vocês acreditam. E não deixem de pedir ajuda. Não tentem lidar com as situações completamente sozinhos. Você pode ter o seu momento, sim, às vezes você quer ficar sozinho, não tem problema. Mas assim, lidem com a situação com a ajuda de alguém. É melhor, sim, quando você tem companhia, você se sente mais fortalecido. Façam atividades que arejem a cabeça de vocês. Não ouçam músicas tristes, nem vejam filmes tristes e tal. Tentem coisas mais leves. Nem tô falando para você botar uma música e sair dançando. Não, se você não tiver com esse clima, não tem problema. Não se force, que eu acho que também é um pouco dessas duas cartas aqui, do sete de paus e da força. Não se force, tá? Tipo, deixa a coisa leve. Não quer ouvir nada, não ouça nada. Show. Mas tá querendo ouvir alguma coisinha? Uma música de meditação, sai uma coisa ambiente, leve, para ir já arejando tua cabeça. Tome sol, se alimente de alimentos saudáveis, leves também. Evita coisa pesada, densa para esse momento, para tua energia melhorar. Então, seja de você estar passando por um processo de luto, ou que você não está bem com a sua vida e tal, busque essas alternativas e vai deixando o tempo passar e vai realmente entregando sempre para a espiritualidade, que vocês podem se curar, tá? Ou a situação que você tiver, ela vai melhorar, entendeu? Eu sei que é difícil agora enxergar isso, mas ela vai melhorar, ok? Beleza, então, queridos, eu acho que é isso. Não tem muito mais o que dizer. Queria trazer notícias melhores. Vou estar na torcida. Se precisarem de ajuda, coloquem nos comentários. Temos uma comunidade aqui de pessoas que conversam, que adoram fazer novas amizades. Então, estamos aí para isso, tá? Vamos lá. Signos. Temos signos de apenas específicos: Virgem, Aquário, Áries, Leão e Escorpião. Assuntos específicos para quem está procurando trabalho, não acho que é o momento de encontrar nada, tá? E tem algumas negativas, eu vejo alguns realmente com probleminha de dinheiro aqui. Vocês podem até conseguir pegar uns bicos e tal, mas ainda não é o momento de você encontrar um trabalho fixo. Então tem que continuar procurando e não desanimando, certo? Beleza. Alguns até podem ser descartados por idade. Me veio isso, tá? Para quem está trabalhando, corre um risco, tá, de demissão, não posso mentir. Você pode ficar muito triste, se sentir muito injustiçado e tal, mas alguns podem ter uma esperança no coração de que vocês vão encontrar coisa melhor. Mas é aquela coisa, vocês ainda vão lidar com uma certa fase do luto, porque, poxa, e agora? Como é que vai ser minha vida? Não sei para onde ir, o que, que eu faço e tal. Então, até alguns podem não começar a procurar imediatamente trabalho, porque vocês estão naquela de assimilar o que aconteceu, tá? Que vocês podem ser pegos de surpresa, ou então, tipo aquela coisa, às vezes um chefe vai bater de frente com você pode segurar a tua onda, mas o cara não foi com a tua cara, e aí ele cismou. E aí é isso, entendeu? Beleza. Para quem está procurando relacionamento, talvez não é o momento também, porque eu vejo vocês ou muito fechados, ainda lidando com um término de uma relação, ou vocês muito tristes, muito abatidos com alguma outra situação, ou vocês possam encontrar pessoas assim, com esse clima bem fechado, bem denso. Então acho que não é um momento assim de se abrir tanto para as pessoas, porque eu vejo você sendo um para-raio de pessoas que estão cheias de problema, sabe? E elas precisam resolver isso primeiro com elas para se abrir para uma nova situação, tá? Ok. Para quem está no relacionamento, também corre um risco muito grande de término aqui e ser bem chato, bem doloroso, bem triste. Vocês podem ainda trazer uma esperança de reconciliação, mas eu acho que é meio difícil essa reconciliação acontecer. Para quem até for mais novinho e tal, pode ser que tenha alguma situação, tipo, o pai da menina não quis que você se relacionasse com ela, sabe? Coisas nesse sentido, pode rolar isso.
Não quis se relacionar porque você é pobre, sabe? Tipo, tem esses negócios. Mas, enfim, tem um término, tem um afastamento, entendeu? Pode acontecer, não posso negar. Sobre saúde, como eu falei, tem que ter muito cuidado aqui. Parte emocional, principalmente, então depressão, ansiedade, até problemas no coração aqui. Que mais? Enfim, situações. Tem muita coisa que eu poderia falar, mas acho que o jogo já tá tão denso que eu vou poupar vocês, tá? Então se cuidem, por favor, se cuidem, tenham bons hábitos, porque isso vai fazer toda a diferença, certo? E é isso, meus queridos, é isso. Não busquem fugas, tá? Eu vou comer mais, vou tomar mais alguma coisa, vou beber, vou fazer, não façam isso. Isso também vai deixar a energia de vocês lá embaixo. Então busquem sempre o natural, sempre a espiritualidade, alguém para estar com vocês nesse momento, terapia, psicólogos e tal. Isso vai fazer realmente a diferença nesse processo, caso vocês venham a passar por isso. E pessoal, só fazendo um disclaimer final. Isso aqui é uma energia geral. Não significa que é o que vai acontecer para você. Né? Muitos casos já acontece aqui, o pessoal fala, não bateu muito com a energia. Show. Então não se deixem assustar. O jogo realmente está um pouco mais denso. Mas é isso. Que para quem servir, serviu. Às vezes é para uma pessoa só esse jogo aqui. Então tá na mão da espiritualidade, tá bom? Então, queridos, é isso. Depois me contem nos comentários. Vamos fofocar. E nos vemos em breve. Até mais.